Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar hoje o Dia da Expiação, o Yom Kippur escatológico. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Vamos conhecer o Dia do Juízo, o Dia do Perdão. Meus amigos, esse dia do Yom Kippur é comemorado ainda em Israel como a festa do perdão ou a festa do juízo. É exatamente o Réveillon de Israel, o novo ano de Israel. E nessa festa de Yom Kippur, eles entendem que ali abrem-se livros dos pecados, livros dos erros, livros dos acertos, e eles almejam que os seus nomes estejam no livro da vida para que o próximo ano seja um ano próspero. Existe um Yom Kippur espiritual? Existe um Yom Kippur escatológico? Sim, existe. E vamos estudar sobre isso, sobre os livros do juízo e sobre o dia do juízo. Para entender o juízo, o julgamento, temos que compreender que o julgamento é realizado em 3 fases. Primeira fase, investigação. Segunda fase, confirmação. E terceira fase, execução. Nós já estudamos sobre o milênio. Perfeito. O milênio é um período de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. Preste muita atenção. A primeira ressurreição vai ocorrer quando Jesus voltar. Mas antes da segunda vinda de Jesus, é importante compreender que nós estamos na primeira fase do juízo. Por isso que para o Yom Kippur, a festa judaica, abre-se livros, porque nessa primeira fase do juízo, diante de Deus, os livros estão sendo abertos. E a Bíblia fala do livro da vida, do livro dos pecados, do livro das memórias. Essa primeira fase, ela vai até a segunda vinda de Jesus. Quando começou? Vamos saber. Apocalipse diz, chegou a hora do seu juízo. Então a hora do julgamento já começou. Perfeito, vamos saber quando começou. Existe uma profecia falando do Yom Kippur escatológico. A segunda fase vai ser durante o milênio, chamado fase de confirmação ou comprobatória. E a terceira e última fase será depois de 1000 anos, será a execução, que é a segunda ressurreição, a ressurreição para o juízo. Perfeito? Para entender sobre o julgamento, nós temos que entender sobre o santuário, porque o Yom Kippur, o dia da expiação, tinha a ver com uma das 7 festas judaicas do Antigo Testamento, e era a única das festas onde não tinha comida, não tinha bebida, era o jejum. Agora, o que era feito no santuário? Esse santuário é cópia de qual santuário? É interessante que o santuário do antigo Israel era, na realidade, uma tenda com 2 compartimentos. Fora a tenda havia os átrios. No átrio havia o altar de holocausto e havia a pia, que ficava entre o altar de holocausto e a entrada, propriamente dita, da tenda do tabernáculo. Meus amigos, esse santuário que Moisés fez era simplesmente uma réplica de um santuário que Deus mostrou para ele no monte. Êxodo, capítulo 25, versículo 40. Nesse santuário, nessa tenda que Moisés fez lá, era uma tenda com 2 compartimentos. Primeiro compartimento, lugar santo. Segundo compartimento, lugar santíssimo. Haviam objetos, e esses objetos simbolizam o ministério de Jesus, o ministério terrestre de Jesus, e também representa o seu ministério celestial. Preste atenção, ali, logo no átrio, você vai encontrar o altar de holocausto. E quando você for para o santuário, você vai encontrar uma pia, que é a pia de purificação. Dentro do santuário, você vai encontrar uma mesa com pães, 12 pães, vai encontrar o castiçal e vai encontrar o altar de incenso. Dentro do lugar santíssimo, você vai encontrar a arca. Em cima da arca você vai encontrar uma tampa chamada propiciatório. Era uma peça única, em cima com 2 querubins. Entre esses querubins aparecia a glória de Deus, a presença visível de Deus. Essa arca, essa caixa de madeira, ela era feita da madeira mais pura, que era a madeira de acácia, e revestida de ouro. Dentro da arca você encontra a lei de Deus, a única parte na Bíblia onde Deus escreveu com seus dedos. Você encontra o maná e você encontra o cajado de Arão. Hebreus capítulo 9. Perfeito? Entre o lugar santo e o lugar santíssimo, apenas uma cortina separava.
certo? Apenas uma simples cortina. Então, meus amigos, nós precisamos compreender o simbolismo do santuário. O altar representa o quê? O altar representa a salvação. Ou seja, Jesus foi com um cordeiro para o altar do holocausto. E o altar foi o Monte Calvário. O Monte Calvário ficava fora de Jerusalém, assim como o altar ficava fora da tenda, o altar de holocausto. A pia que ficava entre o altar e o santuário representa o batismo por imersão. Antes de Jesus se entregar como oferta, como cordeiro, ele foi batizado, o verdadeiro batismo. E é interessante que havia uma profecia que falava do batismo de Jesus, que foi a profecia das 70 semanas. Na 69ª semana, Jesus foi batizado. E na metade da última semana, houve a crucificação de Jesus. Então, todos esses objetos apontavam para o ministério terrestre de Jesus. A mesa com os pães que ficava no lugar santo representava a Bíblia. É interessante que havia seis pães de um lado e 6 pães do outro. A Bíblia, existem 66 livros inspirados. O candelabro, o que mantinha acesa a luz, a chama, era exatamente o azeite. Então o azeite ali representava, juntamente com o candelabro, o Espírito de Deus. Jesus ele foi batizado com o Espírito Santo. Jesus foi batizado e operou milagres pelo poder do Espírito. O altar de incenso representa a intercessão de Jesus. Jesus foi um intercessor. Até na morte ele intercedeu por nós. Perfeito. Então, do altar até o lugar santo. Quando Jesus ressuscitou, ele subiu para o santuário. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 13, João viu o Filho do Homem andando entre os castiçais. Já em Apocalipse capítulo 11, agora João vê o Filho do Homem diante do altar, diante da presença de Deus, diante da arca. Então, você entra agora na parte mais sagrada do santuário, que é o lugar santíssimo, e você encontra ali Jesus representado pelaquela tampa em cima da arca, que era o propiciatório. E entre os querubins aparecia a glória de Deus uma vez por ano, que é o Yom Kippur. Amigos, dentro da arca havia os mandamentos, ou seja, os fundamentos jurídicos do governo de Deus e a graça sobre os mandamentos, a misericórdia de Deus. João vê também no capítulo 5 de Apocalipse um arco-íris sobre o trono de Deus, representando a misericórdia do Senhor. Amigos, você encontra também dentro do tabernáculo o maná. E o maná foi o verdadeiro alimento que Deus instituiu para que o homem comesse no deserto. Essa mensagem da alimentação de uma vida de temperança é uma mensagem também do livro do Apocalipse, como também uma mensagem para aqueles que se preparam o seu tempo, a sua saúde, para ser também purificada. O dia da expiação escatológica, esse é nosso tema. Vamos adiante? Eu trouxe algumas perguntas interessantes. Quem entrava nos compartimentos do santuário? Quem entrava no lugar santo? Quem entrava no lugar santíssimo? E quem ficava nos átrios? Podemos ver algumas figuras aí importantíssimas, né? Temos aí um cidadão com a roupa bem colorida e nós vemos do seu lado pessoas com roupas brancas. Analise bem. Nós encontramos apenas um com a roupa diferenciada e encontramos muitos com roupas iguais. Esse é o compartimento santo ou santíssimo? Esse, meus amigos, é o compartimento santo. Nesse compartimento santo, tanto podia entrar o sumo sacerdote, como também o sacerdote. Mas esse compartimento era o lugar onde os sacerdotes ministravam os seus serviços diários. E no lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote. E para entrar no lugar santíssimo, o sumo sacerdote não entraria com essas roupas, mas com uma roupa específica. E nesse dia, ele tomava banho 2 vezes, só para você ter uma ideia. Respondendo Hebreus 9, 6 e 7, no lugar santo, os sacerdotes. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote. E nos átrios, os pecadores arrependidos. Essa era a condição fundamental
para participar de todos os momentos e realizações cerimoniais ali no santuário. Amigos, cada pecador arrependido tinha como compromisso de trazer uma ovelha, e essa ovelha representa Jesus. João falou: eis o Cordeiro de Deus, e ele colocaria a mão na cabeça daquela ovelha, confessaria o seu pecado, simbolicamente o seu pecado ia para a ovelha, simbolicamente da ovelha que era sacrificada, porque sem derramamento de sangue não há remissão, simbolicamente o seu pecado ia para a ovelha, da ovelha para o sangue, do sangue para o recipiente, e desse recipiente ia para onde? Para o santuário. Ou seja, no santuário era aspergido esse sangue com a oferta do pecador. Então, simbolicamente, o pecado saía do pecador, iria para a oferta e da oferta para o santuário. Isso era feito todos os dias, era chamado contínuo. Mesmo sendo o dia do Yom Kippur, também se fazia esse contínuo, esse serviço contínuo, que era um cordeiro que era imolado pela manhã e outro pela tarde. É o que diz Levítico e que diz no capítulo 4 e no capítulo 16. Não deveria ser qualquer oferta, teria que ser uma oferta específica. Para cada tipo de pecado, dependendo do cargo de quem pecou e da condição financeira, havia uma oferta específica. O objetivo era o pecador se identificar com aquela oferta e entender que a didática da salvação seguiria e apontaria para o fim de um ser inocente, que era um cordeiro. Eu não sei se você já viu um cordeiro sendo morto, mas é interessante que o cordeiro, diferente de outros animais, quando vai morrer ou quando está próximo da morte, ele fica manso. Assim foi Cristo. Cristo foi como um cordeiro mudo levado ao matadouro. E esse sangue era colocado ali nas pontas do altar de holocausto, que ficava fora. Jesus foi crucificado fora, no Monte Calvário. E esse sangue também era levado para o lugar santo, colocado nas 4 pontas do altar de incenso, e aspergido também o sangue sobre a cortina, o sacerdote direcionando para o santuário, para a Arca da Aliança, ou seja, o lugar santíssimo. Meus amigos, e o dia da expiação, Yom Kippur, era feito uma vez por ano, porque na medida que esse sacrifício era feito todos os dias, então simbolicamente ia colocando os pecados ali no santuário. Agora esse santuário teria que fazer a limpeza. Por isso que o Yom Kippur é o dia do perdão, dia da limpeza e dia do juízo. Meus amigos, nós precisamos entender a importância desse dia e entender em que momento escatológico nós estamos. O dia da expiação era feito uma vez por ano. E agora nós vamos entender o Yom Kippur escatológico. Porque naquele dia, diz o Senhor, se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Quero só te adiantar algo. Nós estamos no Yom Kippur escatológico. Nós estamos num período de expiação. Nós estamos em um período de juízo. Apocalipse 14 diz que a hora do seu juízo já começou. Meu amigo, nós precisamos entender a importância desse estudo, compreender quem nos representa diante do Pai, qual a importância desse rito, para que o nosso nome possa estar no livro da vida. Meus amigos, o sacerdote geralmente usava 2 roupas, a roupa dourada e a roupa de linho finíssimo. Nesse dia, ele usava essa roupa em especial, a roupa de linho finíssimo. E essa roupa dourada ele usava durante os demais dias. Mas esse rito em si era uma roupa branca, era uma roupa que representasse a pureza do caráter do sumo sacerdote. É interessante que lá em Israel, no dia da expiação, todo mundo se veste branco. Aqui também, no nosso país, é uma cultura. Muitas pessoas se vestem branco no Réveillon. Ele tomava-se um banho, o sumo sacerdote, purificava, lavava o seu corpo e, em seguida, ele vestia essa roupa branca, pura. Meus amigos, depois ele trazia um novilho, e esse novilho era específico para a vida dele de pecado, para a consagração da vida dele e para a consagração da vida da sua família. Ou seja, mesmo que ele estivesse em consagração e a sua esposa ou seu filho não estivesse,
esse sacrifício ou esse rito perderia o sentido. Então, para ele, teria que ser um sacrifício por família. Interessante. E a Bíblia diz que também ele apresentava, nesse mesmo dia, Levítico 16, do 7 ao 9, 2 bodes idênticos. E um bode seria dedicado, sacrificado ao Senhor, representando Jesus, e o outro bode não era sacrificado. O outro bode, ele era enviado para o deserto. São 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Algumas Bíblias dizem Azazel. Azazel é um nome que se dá a uma pessoa, a um ser, que vamos saber já já quem é. Preste atenção. Depois, aquele novilho que ele apresentou para ele, para a família, era imolado. Em seguida, ele pegava o incensário, enchia com as brasas do altar de holocausto e levava para dentro do lugar santíssimo. E no lugar santíssimo saía aquele cheiro suave do perfume, mas também ficava uma fumaça, uma nuvem de fumaça que era quase impossível ver a arca. Era exatamente para proteger, vamos dizer assim, diante da glória do Shekinah, a presença visível de Deus entre os querubins. Perfeito. Ele retorna, pega o sangue do novilho, que foi oferecido por ele e pela sua família, e entra no lugar santíssimo, retorna ao lugar santíssimo, onde ele deixou o incensário, e asperge 7 vezes o sangue daquele novilho sobre a tampa, que é o propiciatório. 7 vezes. Em seguida ele retorna, mais uma vez, certo? Ao átrio, e pega aquele bode que foi dedicado ao Senhor, que foi lançado sorte ao Senhor, e sacrificava ele. Só que tem um detalhe. No novilho, que ele é oferecido por ele e pela família, ele colocava a mão na cabeça do novilho, tá, gente? Isso é um detalhe muito interessante. Porque ali ele estava passando para o novilho o seu pecado, o pecado da sua esposa, o pecado dos seus filhos, e o novilho estava sendo levados através do sangue para dentro da arca, tampa da arca. Lembra que ele aspergiu 7 vezes? Já esse bode, que era o bode dedicado ao Senhor, era sacrificado, mas não se colocava a mão na cabeça dele, porque ele não tinha o papel de levar os pecados. Pelo contrário, o papel dele era de tirar os pecados, de expiar os pecados da onde? Do santuário, que durante o ano todo foram colocados e aspergidos o quê? Sangue, representando o quê? O pecado dos filhos de Israel. Amigos, ele fazia a mesma coisa com o sangue do bode do jeito que ele fez com o sangue do novilho. Aspergia 7 vezes na tampa do santuário, na tampa do propiciatório. Perfeito. Lá ao sair do lugar santíssimo, ele agora passa para o lugar santo e pega o sangue do bode e agora 7 vezes ele asperge o sangue na cortina, pega o sangue, passa nas 4 pontas do altar de incenso, pega o sangue, coloca e asperge sobre o candelabro, sobre a mesa dos pães. Ou seja, o mesmo sistema que ele fez no lugar santíssimo, ele faz no lugar santo, porque esse sangue era para tirar o pecado, era para remover o pecado do santuário. Meu amigo, o pecado é coisa séria. Pecado é coisa séria, meu amigo. E da mesma forma, ele pegava o sangue e colocava nas 4 pontas do altar, do altar do holocausto, no átrio. Assim, a cerimônia estava acabada, completada. O santuário agora estava limpo. Percebe? Analise bem. Levítico 16, 20. Tendo feito expiação pelo lugar santo, pelo tabernáculo inteiro, pelo altar, agora ele vai fazer a parte final. Percebe? E o que estava faltando para concluir? O santuário já estava limpo, já estava tudo purificado. Mas havia uma parte final, o complemento, que é exatamente o bode Azazel. Esse bode Azazel, preste muita atenção, né? Não era sacrificado. Esse bode Azazel era como se fosse um carro de lixo. Ele levava as iniquidades
a maldade, a impureza dos filhos de Israel. Ele era uma espécie de caminhão de lixo, porque a purificação do santuário já havia feito através da morte do bode que representava Cristo. E esse bode, ele representa um ser que foi o originador do pecado. Esse ser que é Satanás. Esse ser que é o diabo, que vai ficar preso nesse mundo durante 1000 anos após a volta de Jesus. Percebe que nós estamos no Yom Kippur escatológico? Agora, antes da gente falar sobre o bode para Azazel, é interessante que nesse dia, o dia da expiação, era um dia de jejum. Era a única festa de jejum, das 7 festas que ocorria. E era um dia também onde as pessoas não deveriam trabalhar. Mas a Bíblia diz que era um dia que deveria ser eliminada todo o mal do povo, e era um dia em que as pessoas deveriam afligir. E o que seria afligir? Afligir seria você colocar a sua vida em dias com Deus, meu amigo. Percebe que nós estamos no dia da expiação escatológica, e da mesma forma que o povo de Israel ficava em contrição, ficava com a alma afligida, é o momento de nós nos consagrarmos a Deus. Meu amigo, nós estamos no período escatológico do dia da expiação. Afligir a alma inclui examinar o coração, confessar pecados, acertar as contas com Deus, com os homens. A palavra do Senhor diz o seguinte: nesse dia ninguém vai trabalhar. É um dia de fazer expiação, de apagar pecados. É um dia de tristeza, de arrependimento. Qualquer pessoa que nesse dia não tivesse contrito era expulso do meio do povo. Isso era uma lei, era um princípio daquela expiação que acontecia no antigo Israel. Meu amigo, nós precisamos compreender a importância, porque ao terminar o serviço no lugar do santuário, o sacerdote tomava um banho, tirava a roupa de linho fino e vestia a roupa dourada. Quando Jesus terminar de interceder por nós no Santo dos Santos, ele vai tirar as vestes sumo sacerdotal e virá com as vestes gloriosas. Meus amigos, nós estamos num dia escatológico. Quando Cristo voltar, a Bíblia diz que um anjo vai amarrar Satanás com correntes. Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 3. Por isso que esse bode representa o diabo, que vai ficar preso nessa terra aqui após a vinda de Jesus por 1000 anos. Somente ele irá ficar, os seus anjos. Jeremias 4, 23 e 24. Preste muita atenção. O autor das cartas aos Hebreus diz que o que acontecia no antigo Israel, no antigo santuário, era apenas uma alegoria das coisas presentes. Cristo é o Cordeiro, Cristo é o sacerdote, Cristo é o sumo sacerdote. Quando Jesus morreu na cruz, representando ali o altar de holocausto, o Monte Calvário, a corrina do santuário terrestre rasgou de cima a baixo. O santuário terrestre ali perdeu a sua vigência. E quando Jesus aparece para João lá na ilha de Patmos, ele já aparece em um santuário superior, que foi o santuário celestial, a qual Moisés fez uma réplica. O escritor da carta aos Hebreus também nos diz que Jesus, ele foi ministrar em coisas muito mais superiores, porque aquelas que os sacerdotes ministravam eram apenas figuras e sombras. Jesus é o verdadeiro mediador de uma aliança superior, Hebreus capítulo 8, do 1 ao 6. É tanto que os objetos do santuário tinham uma sombra da cruz. Cada objeto, na sua determinada ordem e no seu determinado lugar, representava a cruz de Cristo. Ah, meus amigos, o verdadeiro santuário dirigido e estabelecido por Deus, Hebreus 9, 24. Esse santuário é o santuário onde Jesus entrou para nos representar. Portanto, Cristo se fez necessário ser o Cordeiro e através do seu próprio sangue ele oferece para o Pai como expiação pelo meu e pelo seu pecado. A Bíblia diz em Daniel 8,14 que o dia da expiação escatológico seria depois de um período profético de 2.300 tardes e manhãs. Estudamos que esse período começou a ser contado desde o decreto de Artaxerxes, no ano 457, até
o término do período. Ou seja, se nós soubéssemos o dia que começaria esse período, saberíamos o final. Então, o dia que contaria o período para o início do Yom Kippur escatológico seria exatamente a ordem para edificar e restaurar Jerusalém. E essa ordem foi um decreto, foi uma promulgação do Xerxes no seu 7º ano. E os historiadores afirmam que o 7º ano de Xerxes foi o ano 457. Então, a partir desse período, você começa a contar. Menos 2.300 anos, vai para o ano de 1844. Mas vamos lá, fala 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhã é um dia, só que nós estamos falando de livros e de números proféticos. E Ezequiel 14, 34, Números 14, 34, Ezequiel 4, 8 diz que um dia simboliza um ano. Então, não são 2.300 dias, são 2.300 anos. Percebem? Então, há 176 anos atrás, Jesus está espiando no lugar santíssimo. Jesus está como nosso sumo sacerdote. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus diz que nós devemos ir confiantemente ao trono da graça, porque o nosso mediador é Cristo. Ele é o nosso intercessor. Ele adentrou no maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, mas sim feito pelas mãos do próprio Deus, o nosso arquiteto. Desde 1844, meu amigo, Jesus está no lugar santíssimo, expiando os meus e os seus pecados. Ah, meu amigo, não quer você se preparar para receber o sumo sacerdote quando terminar de ministrar no segundo compartimento dos Santos dos Santos? Muito em breve ele vai deixar as suas túnicas de linho finíssimo e vir com poder e grande glória, com as suas vestes douradas, trazendo no seu peitoral o meu nome e o seu nome. Mas enquanto Jesus não vem, qual deve ser o meu espírito? O mesmo espírito do povo de Israel no antigo dia da expiação. Um dia de arrependimento, um dia de tristeza pelo pecado, um dia de consagração, um dia não só de rasgar as vestes, mas de rasgar o coração, o dia de buscar ao Senhor, não buscar de qualquer forma, mas buscar de todo o coração. Nós estamos no Yom Kippur escatológico, nós precisamos entender que aquele sumo sacerdote está disposto a expiar o santuário. E sabe qual é o principal santuário que tem que ser expiado? A minha vida, a tua vida. Meu amigo, aquele que não mente quer nos purificar como purifica a prata. Aquele que não há mentira em seus lábios quer nos remir do pecado. O nosso corpo tem que estar purificado para poder ver a glória do Senhor quando Ele voltar nas nuvens com poder e grande glória. Quando Cristo voltar, Ele é o Shekinah da presença de Deus. Se nós não estivermos preparados, certamente seremos exterminados pelo esplendor da sua glória. Meu amigo, precisamos purificar agora, remir o tempo, acertar as contas com Deus, com o próximo, confessar uns aos outros nossos pecados, clamar pelo batismo do Espírito Santo, porque o Senhor é fiel. E Ele diz em sua palavra: voltarei minha mão contra você e tirarei toda a sua escória, removerei toda a sua impureza. Deus está chamando agora, nesse momento. João viu uma porta aberta no céu, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. E essa porta é a oportunidade que Deus abriu no céu para consagrar e para purificar a nossa vida. Muito em breve Ele virá, muito em breve Ele voltará e Ele dará a coroa da justiça. Que você, que eu, que nós estejamos preparados para esse grande dia, em nome de Cristo Jesus.